Olá, tudo bem? O processo de reprodução sexuada depende de gametas, que são células haploides especificamente criadas para esta função. Tá? Os mecanismos de formação de gametas envolvem a espermatogênese e envolve a ovogênese. Hoje estamos começando então as nossas videoaulas na área de reprodução humana. E a primeira trilogia de vídeos é exatamente sobre gametogênese. Após a vinheta, aula de introdução à gametogênese para você. Eu sou o professor Billy Paul e este é o seu canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. Vem comigo! Ok, vamos então à nossa aula de gametogênese. Olha só, a gametogênese será estudada aqui em nossa aula dividida em três partes. Essa aqui é exatamente a parte 1, tá certo? Desta aula. Vamos a ela? Olha só. Gametogênese refere-se ao mecanismo de formação de gametas. Então, toda a constituição gamética, tá, ela é feita através de um processo, que esse processo é chamado de gametogênese. Ocorre através de mecanismo de divisão celular por meiose, porque um dos eventos importantes que acontece na gametogênese é a redução do número de cromossomos à metade. Tá? Nós somos seres diploides, nós somos seres de 46 cromossomos, mas na reprodução, na produção de gametas, esses 23 pares de cromossomos, eles se separam no mecanismo de divisão celular por meiose para formar espermatozoides haploides de apenas 23 cromossomos e óvulos haploides também de 23 cromossomos. Para que esses gametas, quando se encontrarem no processo de fecundação, reconstitua-se novamente o conjunto diploide, o conjunto 2N de cromossomos da célula, formando então o zigoto que entrará na embriogênese, levando à formação de um novo indivíduo, ok? Esses gametas, então, são células que nós chamamos de células N, de células haploides, tá? E gametas são utilizados na reprodução sexuada. Beleza? Quais são os tipos de processos de gametogênese? Você tem a espermatogênese. A espermatogênese é o mecanismo de formação dos espermatozoides e a ovogênese, também chamada de ovulogênese, que representa o mecanismo de formação dos óvulos, tá? No indivíduo de sexo feminino, ok? Quais são os locais de ocorrência da gametogênese? São as gônadas sexuais masculinas, gônadas sexuais femininas. É exatamente nesses locais aí onde acontece esse processo de formação dos gametas. E informações importantes sobre as gônadas sexuais. Vamos começar pelos testículos. Dentro dos testículos existe um conjunto de túbulos enovelados, que são chamados de túbulos seminíferos. Tá? No interior desses túbulos seminíferos, diariamente, o tempo todo, serão sintetizados, serão produzidos os gametas no processo de espermatogênese. Quanto? O indivíduo fértil de sexo masculino normal, ele produz cerca de 35 milhões de espermatozoides por dia, liberando de 200 a 400 milhões de espermatozoides por ejaculação. Alguns alunos, quando eu faço essa aula, eles perguntam, professor, para que tanto espermatozoide se eu tenho apenas uma célula, um ovócito para fecundar? É uma questão de competição e seleção natural. Muitos desses espermatozoides não vão alcançar o seu objetivo. Muitos desses espermatozoides vão se perder ao longo do processo, ok? E desses 200 a 400 milhões, cerca de 100 a 300 mil irão atingir a célula feminina e um deles irá então fazer o processo de fecundação. Então, olha só que lição a vida nos ensina nesse momento. Se você nasceu, você é então o espermatozoide que venceu. Você venceu uma concorrência de no mínimo 1 para 200 milhões de células, a maior concorrência do universo, a concorrência
da vida. Isso é a prova cabal de que nascemos para vencer, nascemos para produzir resultados. Nós somos, então, o melhor patrimônio genético que foi selecionado nesse processo competitivo dos espermatozoides por esta célula na fecundação. Ok? Certinho? As outras gônadas sexuais são as gônadas femininas, o ovário. Tá? Dentro dos ovários você vai encontrar o folículo ovariano, entendido? Mas, ao contrário da produção de espermatozoide nos testículos, todos os ovócitos de uma mulher serão produzidos na fase embrionária, até o 3º mês de gestação. Quando uma mulher nasce, ela já nasce com um certo estoque de ovócitos dentro dos seus folículos ovarianos, cerca de 400 mil ovócitos. Ela vai usar cerca de 300 ovócitos, talvez, ao longo da sua vida fértil. Entendido? Aqui a gente tem um esquema das gônadas sexuais, ok? Tá aqui o testículo, tá? Aqui você tem o testículo, bem organizado, ok? Dentro você vai encontrar esses túbulos, que são os túbulos enovelados, ok? Chamados de túbulos seminíferos. São dentro desses túbulos que eu vou encontrar as células, tá? As células gaméticas que serão responsáveis pela formação dos espermatozoides. Ocorre o processo exatamente dentro desses túbulos enovelados que você está vendo aqui. Uma vez produzidos, esses espermatozoides serão armazenados nessa estrutura externa aqui, que você está vendo, ó, ok? Que é chamada de epidídimo. Aqui no epidídimo, os espermatozoides formados, eles serão armazenados e serão, então, maturados, saindo pelos canais deferentes para as vias reprodutivas superiores. Quando chegar nas vias reprodutivas superiores, irá receber o líquido prostático, tá? E o líquido seminal, proveniente da vesícula seminal. O líquido prostático tem a finalidade de neutralizar a acidez quando ejaculado, quando o sêmen atingir o sistema reprodutor feminino, tá? Então, a vagina é um meio muito ácido, as secreções vaginais são ácidas, tá? Esperma, sêmen, entendido? Que é formado pelo conjunto do líquido prostático, do líquido da vesícula seminal rico em frutose, portanto nutritivo, tá? Contendo os espermatozoides, o conjunto desses 3 elementos formam o sêmen ou ejaculado e é uma substância básica. E na química você aprende que quando a gente pega uma substância básica e mistura com substâncias ácidas no meio ambiente ácido, então neutraliza a acidez. Então a finalidade prostático é exatamente neutralizar essa acidez no meio vaginal. Gametas, de um modo geral, de seres vivos, eles são extremamente sensíveis a meio ambiente ácido, ok? E aqui nós temos o ovário, tá? Dentro do ovário você tem o folículo ovariano, entendido? Esse folículo ovariano, inicialmente, no ciclo menstrual, ele está imaturo, entendido? Na verdade, esse folículo ovariano, dentro dele, tem um ovócito. Na verdade, esse ovócito tem um ovócito primário. A gente vai ver o que é isso já já, tá? É um ovócito primário, tá certo? Esse ovócito primário, ele é imaturo. Esse ovócito primário, ele não é fecundável, ele precisa amadurecer. Esse amadurecimento acontece por estímulo hormonal. Existe um hormônio do ciclo menstrual, tá, que promove a maturação do folículo. Essa célula que está na forma de ovócito 1, entendido? À medida que o tempo vai passando e o estímulo hormonal vai acontecendo, essa célula vai então alterando, passando pelas fases de divisão celular até chegar ao nível de ovócito secundário, que é uma célula estacionada em metáfase 2. Amadureceu então o folículo. Esse folículo aqui, ó, ele estava aqui imaturo, a célula no estágio de ovócito primário, ele então amadurece por estímulo hormonal, chega aqui no final da fase de amadurecimento, você tem agora o ovócito secundário, tá? Através de um outro hormônio, que é o hormônio luteinizante, o hormônio LH, o FSH, folículo estimulante, amadurece o folículo, o LH amadurece o folículo, ou aliás, rompe o folículo
promovendo então o mecanismo, o processo chamado de ovulação. Esse ovócito secundário, então, ficará nesse terço aqui da trompa, esperando o espermatozoide por 24 horas para a fecundação. Caso ele não apareça, a célula degenera e morre. 14 dias depois, termina o ciclo menstrual e, consequentemente, tá, parte-se para um novo ciclo. Tá certo? Observação importante: nos mamíferos, a célula gamética liberada para a fecundação é um ovócito secundário, não é um óvulo. Ok? Uma mulher na ovulação não libera óvulo, ela libera uma célula chamada de ovócito secundário, que é uma célula estacionada, uma célula em dictióteno, ou seja, uma célula em metáfase 2 da divisão celular por meiose. Mas nós vamos ver em detalhes tudo isso na aula de ovulogênese ou na aula de ovogênese. Essa nossa aula aqui, gametogênese, parte 1, foi apenas para quê? Foi apenas para dar essa introdução inicial no processo de gametogênese. Não esqueça de assistir a aula 2 desse programa de gametogênese, que será sobre espermatogênese. Nos encontramos lá então. Obrigado pela sua atenção